A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Mulheres Míticas em Performance. Organização: Felipe Cordeiro e Sara Rojo. Editora: Javali. 2021. Capítulo: O espaço e a politização da cena. Notas sobre os espetáculos O Deserto e Classe. Autora: Sara Fagundes. As tensões entre realidade e ficção sempre estiveram no centro das práticas cênicas. No teatro épico de Bertolt Brecht, por exemplo, essa fricção se apresentava a partir das novas proposições para a concepção dramatúrgica, trazendo contextos sociais e políticos para o primeiro plano, e, no âmbito da encenação, partia da desconstrução de um modelo ilusionista de representação. No caso da cena contemporânea, tais tensões se radicalizaram e permitiram ao teatro ampliar os modos de criticar e intervir na realidade social, por meio de uma pesquisa que perpassa de maneira relevante a discussão a respeito da espacialidade da cena. Por isso, pensar a cenografia, a iluminação e refletir sobre trabalhos nos quais a espacialidade é um agente ativo da encenação tem sido uma das perspectivas mais instigantes para se refletir sobre o fenômeno teatral nos dias que correm. Afinal, como afirma o pesquisador francês Patrice Pavy, hoje, no teatro, o espaço, abre aspas, deixa de ser um problema de invólucro para tornar-se o lugar visível da fabricação e manifestação do sentido. Fecha aspas. Pavy, 2010. Ou seja, não se trata mais de um suporte ou de um acessório da cena, mas de um elemento que, tal como texto, atores, música, figurino, constrói as camadas de significação de um espetáculo. E, se hoje as práticas teatrais reconhecem a autonomia de cada um dos componentes da cena, é certamente após a revolução cênica empreendida por Brecht que esses elementos começam seu processo de emancipação e passam a ser reconhecidos nas suas especificidades e potencialidades. Evoco o nome do dramaturgo e teórico alemão não fortuitamente. Brecht é, na história das artes cênicas, um nome que circunscreve o fenômeno teatral no campo da discussão política e desenvolve um vasto material dramatúrgico que revela, discute e se posiciona diante das misérias humanas. Além disso, propõe, por meio da cena, uma forma de atuar politicamente frente aos acontecimentos que nos cercam, com um impulso de transformação da nossa realidade social. É por essa perspectiva que Brecht proclama em seus escritos teóricos uma nova função do teatro, a função social. Como afirma Walter Benjamin, nas práticas teatrais brechtianas, o palco se converte em uma tribuna, abre aspas, e nessa tribuna é preciso instalar-se, fecha aspas. Benjamin, 2017. Trago essas reflexões acerca de um teatro que se pretende político, acerca de um palco que se transmuta em tribuna, pois ao me debruçar sobre o percurso do coletivo Mulheres Míticas, é inevitável pensar o trabalho artístico do grupo a partir de uma perspectiva política. E embora algumas dimensões de um teatro político já fossem evidentes, sobretudo a partir das dramaturgias, mas não somente por elas, ao retomar os trabalhos que desenvolvi para a escrita deste texto, a cenografia e iluminação de O Deserto, 2016, e Classe, 2019, e olhar com certo distanciamento para as propostas espaciais que criamos, fui percebendo o quanto certas escolhas espaciais colaboraram na politização da cena. No primeiro ensaio de O Deserto em que compareci, me foram apresentadas como uma referência para a cenografia as imagens das ruínas do Pucará de Quito, um sítio arqueológico utilizado pelos povos originários do Chile para se protegerem dos ataques espanhóis, localizado nas imediações de São Pedro do Atacama, uma fortaleza de pedra no meio do deserto. Essa referência era um elemento que trazia a força de um lugar, as muitas histórias e memórias de um espaço que resiste no tempo. E o desejo do coletivo era que, de algum modo, pudéssemos edificar um Pucará em cena,
e construir um espaço que sobrevive às violências e que é também o lugar da resistência e resistência coletiva. No entanto, hoje percebo que nós não queríamos representar o Pucará de Quito, mas queríamos que personagens, atores e público habitassem esse espaço da resistência, espaço da história e da memória de Laura, Cláudia e Mário, mas também nosso espaço de luta aqui e agora. Assim, concebemos a cenografia como um dispositivo frontal com um elemento bastante clássico, o telão de fundo, mas aqui deslocado do seu papel figurativo ou de moldura e como um elemento alusivo da espacialidade tanto do Pucará como do deserto, outra referência clara da peça. O material utilizado neste telão, a juta, trama têxtil brasileira bastante popular, foi também utilizado no piso, criando um prolongamento do plano de fundo em direção ao piso e do piso em direção ao plano de fundo. Dividi o telão em duas partes e, em vez de posicioná-las frontalmente à plateia, optei por colocá-las a 45 graus, o que de algum modo abria e prolongava o espaço da cena em direção ao público. Além disso, objetos foram adicionando camadas ao espaço, uma roca de fiar e uma cadeira, em ruínas, utilizados por Laura, que evocam a imagem de uma história que está sendo tecida, 3 microfones pendurados, que aludem às 3 diferentes vozes da narrativa, mas também a diferentes tempos, um cavalete com folhas de papel pardo, no qual a personagem Mário rabiscava a história e a memória, papéis espalhados pelas atrizes no início da peça, e cabeças que eram geradas pelo amassar desses mesmos papéis, trazendo para a cena as muitas vidas dilaceradas pela ditadura militar chilena e também brasileira. A paleta de cores da cenografia seguia a mesma tonalidade da juta, as cores terra. No que diz respeito à iluminação, optei por trabalhar todo o tempo com a mesma cor de luz, reafirmando a paleta do cenário, mas também como meio de evocar visualmente a sensação de calor. Uma coloração âmbar construía a ambiência do nosso deserto. Refletores posicionados frontal e lateralmente no piso acrescentavam sombras no telão de fundo, não apenas multiplicando as imagens dos corpos em cena, mas como forma de cruzamento de tempos e espaços. Além disso, as sombras reafirmavam a teatralidade da cenografia. Em alguns momentos específicos, o telão, a princípio opaco, com a mudança de luz, se revelava uma superfície transparente e dava lugar a um outro plano de ação da peça. A iluminação, nesse espetáculo, emerge como um gesto que pretende cruzar as dinâmicas da espacialidade do deserto e do Pucará com a trajetória conflituosa das personagens e com o esforço de construção de uma identidade latino-americana baseada em valores como a resiliência e a resistência, em face às violências e opressões sistematicamente vividas. Outro elemento que construiu o espaço da cena, junto da cenografia e da iluminação, foram as imagens e vídeos projetados. No início e no final da peça, uma projeção que varria o piso e o plano de fundo apresentava o Pucará de Quito, trazendo a força e a ancestralidade desse espaço para dentro do nosso palco. Em 2 outros momentos, 2 vídeos invadiam o cenário com cenas de diferentes lutas empreendidas no Brasil e na América Latina, como as ocupações estudantis secundaristas, a emblemática fala da estudante Ana Júlia na Assembleia Legislativa do Paraná, o movimento feminista e a luta pela descriminalização do aborto, entre outros. Essas imagens eram, talvez, as pontes mais explícitas entre tempos e espaços. Um atravessamento das lutas contemporâneas no espaço dramatúrgico da peça, uma textura que rompia a sutileza poética da cenografia, rasgando a representação com uma centelha do real. Se, de algum modo, e no deserto fomos aos poucos tateando e descobrindo a espacialidade da cena, na concepção da cenografia e iluminação de classe, percebi que o grupo possuía um caminho mais delineado. A referência era clara e direta, a sala de aula. E, se no deserto temos a construção de um lugar, em classe me parece que edificamos em cena um não lugar.
Nota 1. Não-lugar é um conceito desenvolvido pelo antropólogo francês Marc Augé, em que o autor se propõe a pensar as espacialidades produzidas no que define como supermodernidade. Abre aspas. Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, definirá um não-lugar. O lugar e o não-lugar são, antes, polaridades fugidias. O primeiro nunca é completamente apagado, e o segundo nunca se realiza totalmente. Palimpsestos em que se reescreve sem cessar o jogo embaralhado da identidade da relação. Fecha aspas. Augé, 2012. Fim da nota. O espaço da sala de aula, como se apresenta em sua forma hegemônica nos dias de hoje, é um lugar rígido, árido e opressor. Mesas e cadeiras posicionadas hierarquicamente. Nota 2. Salvo as exceções que buscam criar outras formas e métodos de ensino. Importante considerar, inclusive, que as escolas que fogem aos padrões tradicionais normalmente rompem com a espacialidade comum das salas de aula, por compreenderem que ela endossa nosso sistema educacional tal como ele se apresenta. Fim da nota. O sociólogo Henri Lefebvre defende que o espaço não é um meio inócuo e tampouco é algo dado a prioristicamente, mas é um produto social, é condição e resultado das relações sociais. Lefebvre, 1974. Por essa perspectiva, a sala de aula é um espaço que reproduz hierarquias, que postula quem são os detentores do saber e que, justamente por isso, gera e mantém as relações tais como elas nos são impostas. E, seguindo também a leitura de Lefebvre, de que essas relações sociais que constituem o espaço são dialéticas, se existe um lugar em que é possível a construção de um outro mundo, esse lugar é sem dúvida a sala de aula. Embora a referência espacial fosse clara, por algum tempo nos questionamos sobre qual seria a relação entre palco e plateia. Em um primeiro momento, o grupo trabalhava com uma disposição frontal. Mas, ao conceber a cenografia e a iluminação, propus uma semi-arena quadrada. Imediatamente, percebemos que, abre aspas, a aura libertária que acompanha esse tipo de construção, fecha aspas, Jacó 2008, a aproximação do público em relação à cena, as diferentes perspectivas e a deshierarquização do olhar eram escolhas que colaboravam com a dimensão política do espetáculo. Assim, o cenário que no primeiro momento da peça estava empilhado no centro do palco era montado pela aluna na primeira cena. Era composto por 2 mesas, uma maior, reservada aos professores, e uma menor, tipo carteira escolar, reservada à aluna, e 3 cadeiras, uma para a aluna e 2 para os professores. A aluna posicionava a mesa dos professores mais ao fundo do espaço e levemente deslocada para a direita, e de cada lado da mesa uma cadeira posicionada frontalmente. A carteira escolar era colocada a 45 graus à frente do palco e deslocada para a esquerda, criando um equilíbrio de formas e volumes no palco. Esse mobiliário possuía certa robustez em sua forma, o que de algum modo materializava a aspereza da hierarquia social e espacial das salas de aula. A paleta de cores da cenografia foi definida sobretudo pela dialética do texto, o preto e o branco. Uma questão que pulsava forte a partir da dramaturgia e dos ensaios era a imagem de enclausuramento da sala de aula. Até porque a tensão que vai desencadeando o texto é justamente o fato de a aluna estar só com os professores na sala para apresentar seu trabalho, enquanto seus colegas estão na rua em uma manifestação. Pensando em materializar essa clausura, propus no piso um fechamento em U feito de lâmpadas tubulares brancas. É interessante que, ao mesmo tempo em que esse piso luminoso reforçava a dimensão de um encarceramento, ele revelava também a disposição espacial em semi-arena, ou seja, reafirmava o caráter dialógico do espaço. Esse piso só era completamente aceso no fim do primeiro monólogo da aluna, com a entrada dos professores em cena. Era como se,
ao adentrarem ao espaço e ao se configurar o espaço da sala de aula, se estabelecesse a clausura, mas, ao mesmo tempo, se compreendesse que é justamente aquele espaço que pode possibilitar ao sujeito desenvolver seus meios de emancipação do pensamento e do corpo. Ao longo da peça, esse U iluminado, que era composto por 11 lâmpadas de LED, tinha sua forma alternada. Diferentes desenhos iam surgindo, abrindo o espaço em um ponto, fechando em outro, criando diferentes combinações entre os LEDs. As mudanças desse piso aconteciam em pontos-chave do texto, em que se revela ou a falência do sistema educacional tal como ele se apresenta, ou a incapacidade ou dificuldades dos professores em ocupar o lugar daquele que tem o que ensinar, ou mesmo a contradição explícita na postura e fala dos professores. A primeira mudança do piso, por exemplo, acontece em um momento de quebra da quarta parede, no qual as 3 personagens repetem em sequência, olhando fundo nos olhos do público. Abre aspas. Ensinar desperta muito ódio. Fecha aspas. Calderon, 2020. Quando reflete acerca do espaço da cena, Brecht acredita que não se deva simular nenhum tipo de espacialidade real, mas que a cenografia e iluminação remetam politicamente aos acontecimentos. O trabalho da cenógrafa e da iluminadora, portanto, não consiste na execução de molduras ou de tornar visível a cena. Elas constroem o lugar das vivências humanas. Brecht, 1978. Assim, Brecht permitiu ao palco assumir-se como lugar de representação. E o espaço da cena ultrapassou a dimensão de uma determinação plástica e converteu-se claramente em uma escolha política, que se reflete não apenas nos significados e na estrutura da encenação, mas também no que ele define como a função social do teatro. Por essa perspectiva, os diferentes dispositivos que compõem a espacialidade da cena em cada um dos espetáculos do coletivo Mulheres Míticas são elementos que potencializam as tensões e os deslizamentos entre a ficção e a realidade, colaborando na construção das diferentes camadas de significação política das peças. E se hoje nos encontramos em um momento no qual a arte e o pensamento crítico têm sido duramente retalhados e reprimidos, justamente pelo seu potencial questionador e transformador, as escolhas estéticas e políticas do grupo revelam o desejo de desenvolver um teatro que abre em cena feridas históricas, que expõe as incongruências de uma América Latina dilacerada, que apresenta as contradições e incoerências sobre as quais muitas de nossas bases se construíram, mas, sobretudo, apontam, tal como Brecht, para um despertar crítico do sujeito diante de seus contextos sociais e políticos. Portanto, é justamente por compreender a potência do teatro em questionar nossa realidade da forma como ela se apresenta, que o palco é e continuará sendo, cada vez mais, nosso espaço de luta por outras formas de ser e estar no mundo, que está em evidente destruição. Referências: Marc Augé, Não Lugares, uma introdução à antropologia da supermodernidade. Walter Benjamin, Ensaios sobre Brecht. Bertolt Brecht, Estudos sobre Teatro. Guilherme Calderon, Classe. Elizabeth Jacot, uma abordagem cenográfica para o teatro pós-dramático, o estudo de caso de Hamlet Machine. Henri Lefebvre, The Production of Space. Patrice Pavy, Dicionário de Teatro. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, Projeto 1892/2018.